Fala pessoal, e aí, tudo bem? Indo para mais uma aula, então se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Se estiverem gostando ou tiverem alguma sugestão de melhoria, crítica, manda aqui nos comentários que a gente vai ajustando esse curso. Hoje a gente vai ver as ferramentas de seleção, a borracha e o lápis. E aí a gente vai seguindo o curso, vendo algumas ferramentas por vez, para também não ficarem vídeos muito longos, para que vocês possam ir acompanhando e testando e treinando aí na casa de vocês. Então vamos lá. Vamos começar agora com a ferramenta seleção. Já falei para vocês um pouquinho sobre a ferramenta seleção. Então a ferramenta seleção, óbvio, serve para selecionar. E aí tem duas formas de selecionar aqui. Você pode clicar ou arrastar. Só que aí tem uma pequena diferença. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou criar alguns objetos para mostrar para vocês mais algumas coisas da ferramenta seleção. Então, pessoal, agora aqui a gente tem alguns objetos e a gente vai começar a selecionar eles. Se eu selecionar da esquerda para a direita, eu só vou selecionar o que estiver totalmente dentro da caixa de seleção. Como vocês puderam ver, eu passei um pouco pelo cilindro, mas só selecionou essa pessoa. Já se eu selecionar da direita para a esquerda, vocês vejam que mudou o formato da linha. Vou mostrar aqui para vocês novamente. Da esquerda para a direita ele mostra uma linha fechada. Da direita para a esquerda ele mostra uma linha tracejada. Então, nesse caso, mesmo que eu não selecione o objeto todo, ele vai selecionar o objeto todo. Aqui, qualquer parte do objeto que for selecionada, ele seleciona aquele objeto por completo. Selecionou. Vou mostrar aqui para vocês de novo. Eu não selecionei o humano todo, nem a face lateral toda do cilindro, e aqui ela é selecionada da mesma forma. Notem, pessoal, que o objeto está em 3D. Então aqui a gente tem alguns elementos. A gente tem o elemento linhas e a gente tem o elemento faces. Veja, o cilindro é formado pela linha do círculo superior, pela face lateral, pela face superior, pela linha do círculo inferior e pela face inferior, nesse caso aqui. Esse paralelepípedo é a mesma coisa. Ele é formado por algumas linhas e algumas faces. E aqui existe essa separação. Eu posso clicar nessa face e apagar ela. Vou dar um Ctrl Z para voltar a face aqui. Do mesmo jeito que eu vou clicar nessa linha e apagar ela. Mas note, essa linha fazia parte de duas faces. Então, a partir do momento que eu selecionei ela e apaguei ela, apagou as duas faces. Vou voltar aqui novamente. Pra gente, foi só um detalhe. Quase que eu derrubava a câmera. Vou voltar aqui novamente, foi só um detalhe para vocês entenderem essa parte dos elementos que formam os objetos dentro do SketchUp. Mas quando a gente estiver na criação, a gente vai entender mais algumas coisas sobre isso. Então vamos lá. Dentro ainda do botão seleção, da ferramenta seleção, a gente ainda pode, como eu tinha explicado a vocês, usar o Shift, o Option e o Shift mais o Option. Mais uma vez, no Windows pode ser diferente, mas estará especificado aqui embaixo qual ferramenta vocês podem utilizar. Aqui eu vou agora utilizar o Shift Seleção. E aí aparece o ícone da seleção com o mais e o menos. E eu posso ir clicando e selecionando elementos. Aqui, por exemplo, o cilindro. Ele está aparecendo só a face lateral selecionada. Ela fica pontilhada. Já as linhas, quando estão selecionadas, elas ficam em azul. Então, se eu apertar o Shift e selecionar todo o paralelepípedo, o que estava selecionado foi desselecionado. O que estava não selecionado passou a estar selecionado. E aqui, pessoal, notem que ele também vai selecionar o que está por trás do elemento. Então, vou clicar aqui fora. Se eu selecionar essa parte aqui do paralelepípedo, eu vou girar aqui para vocês verem. Depois a gente vai para essas ferramentas de giro. Eu vou explicar a vocês adiante.
vocês vão ver aqui que foi selecionado também a linha que estava por trás do paralelepípedo. Então a ferramenta seleção, ela seleciona não só o que você está vendo, mas o que está por trás também. Vejam, quando eu girar aqui vai estar selecionada a face do outro lado e a linha do outro lado da mesma forma. Ok, pessoal? Então vamos voltar aqui para o botão de seleção e vamos utilizar agora o Option. Quando eu selecionar o Option, vou selecionar sem o Option, só essa parte, e eu vou apertar o botão Option, ele vai só adicionar novos elementos. Então se eu puxar aqui no paralelepípedo, ele vai manter aquelas linhas e faces que estavam selecionadas, e agora ele vai adicionar as que não estavam. Se eu apertar Shift Option e já tiver alguma linha selecionada, ele vai subtrair da seleção. Ok, pessoal? Para finalizar a ferramenta selecionar, o atalho dele é o espaço. Então, se você tiver aqui em outra ferramenta, você aperta espaço e vai para o botão seleção, ferramenta seleção novamente. Agora vamos para a ferramenta da borracha. Você pode clicar aqui no ícone da borracha ou no atalho E. Pessoal, é interessante notar também que aqui tem duas setinhas para baixo e aqui duas para cima, nesse lado esquerdo, na barra de ferramentas da esquerda, porque existem outros ícones aqui, outras ferramentas que estão escondidas. Além disso, também tem 3 pontos, que aqui são todas as ferramentas do lado esquerdo. Você pode editar aqui onde elas estão posicionadas, a depender de como você usa elas. E aqui nesses 3 pontos você pode encurtar ou diminuir, caso você prefira trabalhar com esse menu aqui aberto e ir fazendo o seu modelo. Ok? Então, voltando aqui para a ferramenta da borracha, clica aqui para cima, clica nos 3 pontos para esconder, borracha. Vamos lá. A borracha, clique ou arraste para apagar os itens. Então é simples. Cliquei em cima do meu objeto, ele foi apagado. Posso também arrastar, ele também será apagado. Aqui ele não forma um botão de seleção. Então, à medida que você vai passando a borracha, ele vai selecionando. A borracha vai apagando cada parte que você for selecionando. Ou você pode apenas dar um clique. Veja que é exatamente onde tem um círculo que você vai estar selecionando o objeto. Então, a gente vai apagando ou vai arrastando e apagando também. Vou voltar aqui algumas vezes para como a gente estava inicialmente. Então, a borracha também tem ferramentas adicionais. Você pode apertar no Option e ele vai atenuar ou suavizar arestas. Para que serve isso, pessoal? Você vai passar aqui, ele suavizou a aresta. Você não está vendo ela porque está suavizado, está como se fosse circulado, está como se fosse um objeto único. Então, em alguns elementos, isso vai ajudar na visualização. Vamos voltar aqui novamente. O botão Command, por sua vez, vai reexibir aquela superfície que não estava mostrando. Veja, um cilindro, por exemplo, a face lateral, é formado por várias faces mínimas. Quando eu aperto o Command, ele vai mostrar essas faces aqui, que eu posso ir mostrando elas. É como se tivesse infinitas faces ali formando o cilindro. E elas podem ser dessuavizadas, digamos assim. Ou eu posso apertar o Option de novo, vou selecionar aqui e vou suavizar todas elas. A mesma coisa com a face, ele vira algo dessa forma. Você pode ver que isso aqui é a luz, como está batendo nele. E está um objeto suavizado. Ok, pessoal? Então a gente encerra por aqui a ferramenta borracha. E vamos para a ferramenta linha agora. Mas antes eu vou colocar a borracha, eu vou apagar tudo que a gente tem aqui. Para deixar a tela limpa para a ferramenta linha. Ok, pessoal? A linha, o atalho dela é a letra L.
E aqui a linha, a forma de utilizar é, você define o ponto de começo e o ponto de final daquela linha. Cliquei aqui em um ponto qualquer, arrastei, ele vai criar uma linha. Cliquei novamente, ele vai finalizar aquela linha. Ele vai finalizar aquela linha. A partir daí, como não fechou uma face, ele continua com a ferramenta ativada e você pode ir clicando em vários pontos até voltar para o ponto inicial. A ferramenta linha, da mesma forma que as outras, eu posso também clicar em alguns pontos e ele modifica. Aqui ele bota aqui setas. Então se eu apertar para cima, apareceu aqui eixo azul bloqueado. Então sempre que eu apertar, ele vai estar só no eixo azul. Então eu posso usar outras linhas, por exemplo. A cada vez que você utilizar, você tem que apertar novamente. Apertei para cima, ele está bloqueado na linha azul e você pode usar outros pontos como referência. Cliquei aqui em cima, aqui e aqui. Criei algumas faces verticais. Ela também pode ser linkada aos eixos. Quando eu clico num ponto e começo a desenhar, por exemplo aqui, e comecei a desenhar, você vê que aquela linha está vermelha. Isso quer dizer que ele está no eixo vermelho, ele está paralelo ao eixo vermelho. Se eu puxar o meu mouse aqui mais para perto do eixo verde, está no eixo verde, paralelo ao eixo verde. Você pode estar visualizando que não está porque está na visão de perspectiva. Vou só mostrar para vocês como é que muda para a visão paralela. É aqui nessa cenas. E aqui do lado esquerdo tem a perspectiva ou projeção paralela. Então você pode alternar esses dois para ficar melhor a sua visualização. Então vou voltar aqui para o nosso desenho. Agora está na visão paralela. E aqui você vê que eu estou desenhando num eixo paralelo ao eixo verde. Aqui paralelo ao eixo vermelho. E aqui paralelo ao eixo azul. No momento que eu começo a desenhar, cliquei aqui, ele aparece o botão Command, que você pode alternar a interferência linear. O que é isso, pessoal? Cliquei em Command, todas as interferências lineares estão desligadas. Então não tem mais linha nenhuma pela qual ele seguia paralelamente. Apertei Command novamente, só a interferência paralela ou perpendicular estão ligadas. Então eu vou circulando aqui, paralela a essa linha, ele fica rosa, está paralela a aresta rosa, ou perpendicular, por exemplo, está perpendicular a essa aresta rosa. Okay? Aperto Command novamente, voltou a estar ativado paralelo com os eixos, e ele também fica, pessoal, com outras interferências. Por exemplo, aqui ele está estendendo a essa aresta daqui, ele fica rosa. Ele também fica perpendicular, só que nesse caso, o perpendicular é o eixo vermelho. Então eu vou colocar daqui, vocês vão conseguir visualizar melhor. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Nesse ponto, ele está perpendicular àquela face. Então, a ferramenta minha é extremamente ampla. Eu sugiro que vocês treinem, criem aí várias faces, vários objetos, fechem faces, vão mexendo aí com essas ferramentas que eu ensinei para vocês hoje. Usem a ferramenta seleção, a ferramenta borracha, vão apagando, criando vários elementos e vão treinando. Isso daí vai ser a base porque eu vou ensinar a vocês mais à frente. Ok, pessoal? Então vejo vocês na próxima aula. Tchau!